Queridos, a paz do Senhor, passando aqui para trazer uma reflexão que está escrito no livro do profeta Amós, capítulo 5, versículo 4 e 5, que diz assim a palavra do Senhor. Porque assim diz o Senhor, à casa de Israel, buscai-me e vivei, mas não busqueis a Betel, nem venha a Gilgal, nem passeis a Beceba, porque Gilgal certamente será levado cativo, e Betel será desfeito em nada. Glória a Deus. Por que Deus enviou o profeta Amós a dizer isso ao povo de Israel? Porque Israel vivia uma aparente estabilidade política, com comércio florindo e vitórias de militares, mas isso mascarava grave problema social. Como os líderes viviam no luxo, às custas dos miseráveis, né? Da miséria dos outros, como corrupção judicial, opressão dos pobres, idolatria, injustiça. Estavam manipulando a justiça, manipulando muita coisa, e esse era o cenário de Israel nesse momento. O Senhor fala ao povo de Israel para que eles o busquem e viva. Nós sabemos que Betel significa casa de Deus. Mas neste cenário aqui havia se tornado um lugar de idolatria. Gilgal havia se tornado um lugar de culto vazio, cheio de pecados e transgressões. E Beceba também se associou à idolatria, a falsos cultos. Então o conselho de Deus foi para que ninguém a buscasse nenhum desses lugares, nem Betel, nem Gilgal e nem Beceba, porque lá a presença de Deus não estava. O conselho que Deus deu através do profeta Amós é que as pessoas o buscassem e vivessem. Quem quisesse viver, o conselho era buscar a Deus. No versículo 6, o Senhor continua dizendo: buscai o Senhor e vivei, para que não se lance na casa de José como um fogo e o consuma, e não haja em Betel quem o apague. Esse fogo aqui que o Senhor está falando, ele está se referindo à ira dele, porque avisar ao povo para não ir para o caminho da idolatria, para os cultos vazios, cheios de pecado e transgressão, para cultos falsos, avisar as pessoas para não ir e elas irem, é levantar a ira de Deus. E Deus deixou bem claro que aqueles que fossem, certamente seriam levados a cativeiros. E que Betel seria desfeita em nada. Então, o conselho foi para que as pessoas, o povo de Israel, buscasse a Deus e não procurasse esses lugares onde a presença de Deus não estaria. E isso está acontecendo nos dias de hoje, pastor? Tá. Infelizmente tá. As pessoas andam procurando lugares e cultos que Deus não está presente. Cultos vazios, cultos cheios de pecados, cultos cheios de mentiras, cultos cheios de muita coisa, menos cheio de Deus. Então,
Deus aqui aconselha, ó, não entra nesse caminho. Isso sem falar que eles estavam vivendo uma estabilidade mascarada. Eles estavam entrando num caminho de corrupção, opressão aos pobres, idolatria. A injustiça era tremenda com o povo e Deus não estava se agradando de nada daquilo. Ainda com o seu amor pelas pessoas, enviou o profeta que nem profeta era, nem filho de profeta, era boiadeiro, apanhador de figo, e usou ele para avisar ao povo que não fosse por esses caminhos aí, que buscasse a Deus. E não é diferente dos dias de hoje. Nós estamos todos os dias avisando as pessoas para buscarem a Deus, para procurarem a Deus, para se achegarem a Deus e viver. Porque Deus é vida. Ele é vida e vida com abundância. Só Ele é quem tem vida para dar. Só Ele é quem tem o poder de resolver a situação espiritual, a situação financeira, a situação física, qualquer situação que você esteja passando, Deus, Ele é a solução. Então, não busquem Deus onde Ele não está. Busque Deus aonde Deus se faz presente. Cuidado com certos cultos, com certas igrejas que estão abrindo aí, com muita profecia, com muita coisa que não tem nada de Deus, fogo estranho, não é? Fogo estranho. E as pessoas se iludindo, e depois recebem as profecias, não se cumpre, e depois diz que Deus não cumpriu o que falou, quando na verdade não foi Deus que falou nada. São profetadas que acontecem nesses cultos aí de fogo estranhos. Então, muito cuidado, meus queridos irmãos, é uma reflexão que nós estamos trazendo para vocês. Não, não vá para Betel, porque Betel se tornou um canto de idolatria. Não vá para Gilgal, porque lá os cultos são vazios, cheios de pecado e transgressões. E não vá passar lá em Beceba, porque se associou-se também à idolatria e a falsos cultos, cultos que aparentemente pensamos que é para Deus e não é para Deus, é para o homem, é para muita gente, menos para Deus. Então, muito cuidado para você não se lançar na casa de José como um fogo, que não caia na ira de Deus, viu? Porque se você for e Deus se irá com isso, aí já é muito tarde. Vai ter que pagar o preço. Porque Deus disse que a ira dele, se você cair, não tem quem apague. Não tem quem apague. Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Então, fique com essa palavra, que Deus te abençoe, que Deus te oriente, não ande por aí atrás de profecias. Deus sabe o teu endereço, te conhece, e quando Ele quer falar, Ele fala e Ele resolve a situação. Que Deus nos abençoe.